um dos temas que a gente mais conversa aqui no canal é uma suposta, né, uma possível, algumas pessoas veem dessa maneira, má distribuição da atenção, porque tem muitas bandas nesse circuito fazendo com muita qualidade o trabalho, mas a atenção às vezes fica muito direcionada a bandas incríveis, mas que são poucas, são só 5, 6 bandas. E na verdade nós temos 20, 30 bandas fazendo bons trabalhos, lançando coisas. Como é que é aí onde você mora? Como que você observa no Brasil isso? Olha, cara, assim, Europa, né, principalmente Inglaterra, é o berço de sabe-se lá quantas bandas, né? Eu tô Northampton, onde eu tô morando agora, acho que 1 hora de Birmingham, onde, né, Led Zeppelin, Black Sabbath, então assim, existe uma fundação muito forte. E obviamente eu tô falando isso de uma perspectiva não tão direta, porque eu não tô tão ligado à cena como eu tava há 10, 20 anos atrás. Mas assim, então existe uma cena muito forte, mas invariavelmente o mercado hoje está tomado muito mais por música pop e de uma maneira geral, né? Então assim, eu acho que assim, o cenário underground ele continua existindo, as bandas continuam existindo. Eu não posso dizer que tenha uma revolução acontecendo, uma nova onda, mas o cenário existe. Eu só acho que assim é um cenário que ele está muito mais enraizado em estar no underground agora do que ter uma preocupação com o mainstream. Existem, claro, várias dificuldades, mas a cena está acontecendo. Muita gente que eu conheço que está trabalhando com banda continua fazendo tour, continua participando de todo o cenário. Uma coisa que é sensacional da Europa é essa proximidade, né? Pensar no Brasil e pensar nos Estados Unidos são 2 países gigantes, né? Você concentra vários países da Europa para formar um Estados Unidos, para formar um Brasil. Você está falando de uma distância, tipo, para você ir de São Paulo para o Rio de Janeiro, você vai daqui para a Alemanha, né? Então você passa pela França. Assim, tudo é muito rápido, tudo é muito o acesso por carro é muito fácil. Então, para quem está fazendo tour, não é um impeditivo estar trocando. Obviamente que aqui, né, a gente está falando agora na Inglaterra, tem toda a questão do Brexit que mudou essa história de como é que o Reino Unido se relaciona com essa Europa. Mas o cenário acho que continua forte. Eu só acho que ele não... Obviamente, ele não é o cenário que nós todos crescemos com. Bacana. Eu queria agora já passar para o Rodolfo e para o Felipe estender esse assunto, né? Como é que vocês percebem aí a história do metal nacional? Vocês concordam que existe uma má distribuição da atenção da grande mídia em relação às bandas? Ou acham que não era assim, agora é, ou vice-versa? Queria saber a opinião de vocês. Pode começar, Felipe, dentro do tema aí, e depois o Rodolfo. Tá, eu vejo o seguinte, foi um processo evolutivo, né? A cena metal, desde os anos 70, 80, quando começou, aquelas bandas Casa das Máquinas, Cavalo Vapor, Árpia, né? Essas bandas abriram caminhos para tudo isso acontecer. É muito importante a gente reconhecer que, por mais que aquilo fosse tão primitivo, aquilo teve uma importância muito bacana, senão a gente ainda estaria só com banda punk, né? Então, o metal elitizou a parte da técnica instrumental, isso veio evoluindo para os anos 90, né? Bateu ali quando o Iron foi reinventado pelo Halloween, eu adoro falar isso, mas os puristas sempre me metralham, mas foi, né? Halloween é um Iron com 2 bumbos e Red Bull, né? Aí veio a parte da evolução, chegou o prog pisando na cabeça de todo mundo, prog metal, né? Pisando na cabeça de todo mundo, e aí depois a coisa meio se misturou no prog metal e virou o que a gente tem o power metal hoje em dia, né? Mas eu digo assim, espaço, como é um nicho, um segmento muito restrito, com pessoas muito radicais, assim, na parte de reconhecer e gostar disso, né? Metal é uma religião quase, né? Você tá dentro ali,
você tem um código social em comum, você tem milhões de amigos, você tem festas assim para encontrar todo mundo nos shows, isso antes da pandemia, mas está voltando agora. E aí você tem um grande de um movimento e um manifesto onde tem pessoas que você tá num show, às vezes, hoje em dia, vem um cara, segura no teu ombro, começa a banguear do teu lado, você nunca viu esse cara na vida, ou tá todo mundo junto por uma causa, né? Mas espaço, assim, eu acho que eu não sou otimista em relação ao metal virar mainstream. O metal não vai virar mainstream, inclusive ele é muito legal, na minha opinião, porque é elitizado dentro desse nicho. Quando você conhece bandas, você tá numa elite ou você tá num underground dentro do metal, você tá inserido, você tem amigos, você tem cerveja com a galera, você tem show, você tem galera, você tá bem, você só tem que ter tua grana para conseguir ir nos shows hoje em dia. Então eu não sei se a gente tem espaço ou se simplesmente você estar na cena e fazer um trabalho como a gente fez, com o foco e a garra e a faca na boca que a gente imprimiu nessa etapa da nossa vida para fazer isso acontecer, né? Eu acho que já é uma contribuição e, na minha opinião, sincera, né? Que façamos isso durante muitos anos, enquanto a gente conseguir. É muito legal ver esses caras aqui na minha frente. Por mais que a gente esteja geograficamente né, assim, quase inacessíveis, tem uma internet, tem as estações de trabalho musical para a gente fazer em casa, tem um produtor bacana que vai consolidar isso daí, mostrar de uma forma incrível com o sucesso que a gente está, humildemente falo aqui, atingindo, né? Então a gente vai com o trabalho, com a entrega, inserir e contribuir para uma situação que vai ficar disponível sei lá quantos anos mais. A gente vai morrer, esse CD Twilight Aura vai estar no streaming, vai estar numa biblioteca de lançamento em 2022. Isso aí é um privilégio para mim, assim, né? Um privilégio maior ainda ter esses caras monstros aí, o André com as composições, com a capacidade de organizar, o Dodi com a técnica dele, que é um negócio que o cara nasceu com um absurdo na mão. Como assim, né? Bacana demais, Felipe. Rodolfo, pode mandar bala aí, cara. Cara, primeiro disclaimer aqui, pra galera tirar um pouco da expectativa ao ouvir as guitarras as minhas guitarras. Acho que a humildade é tudo, a humildade é tudo. Não tenho ouvido centenas de guitarristas que tem por aí, que apareceram depois de mim. Eu sou apenas... Olha, Dodi, eu não sei, eu não estou escutando direito você, não. O que você falou? Um velho aposentado que foi brincar um pouco, e, enfim, pelo amor de Deus. Mas, cara, eu acho que tem uma questão aqui que acho que é a internet, né, que muda um pouco todo esse game, né, cara? A gente fala da cena, tem os lugares para tocar, antes aí tinha a Rock Brigade, mas, hoje você tem... Cara, tem as redes sociais, né? Não vou nem falar dos sites especializados, assim, dos canais. Eu acho que se você fizer um bom trabalho, e tiver alguma relevância, eu acho que de uma certa forma isso vai aparecer. E você se fazer ser percebido, né, cara? Acho que hoje a gente tem mais oportunidades do que quando a gente tinha, do que era quando o Angra apareceu, por exemplo, cara. Se você não tivesse um empresário que te arrumasse um contrato com uma gravadora, cara, esquece, não tinha caminhos, né? Não que seja fácil hoje, porque no fim a internet abre esse espaço para todas as bandas também, né? Então tem muita porcaria aí aparecendo, e pior, e muita coisa popular, né, que não é do metal, acaba aparecendo muito mais.